Olha, todos os réus no caso Abinael foram considerados culpados pela justiça. O julgamento terminou na madrugada de hoje e condenou os envolvidos na morte do jovem em 2016. Mas a família do Abinael e o Ministério Público não ficaram felizes aí com o resultado. O Neto Mota vai trazer para a gente agora qual foi esse resultado e quais as informações a partir de agora, o que é que pode ser feito. Neto, mais uma vez, boa noite para você. Um caso emblemático, né, e que a gente está acompanhando. Ontem, inclusive, falamos isso ao vivo, enquanto o julgamento ainda acontecia, né, isso acabou na madrugada de hoje, mas parece que a punição, segundo a família e o Ministério Público, foi pequena demais. É essa a ideia, não é? Boa noite. Olha, Moura, um tribunal do júri muito extenso que só acabou por volta das 3h30, 4 horas da manhã de hoje, quando foi lida a sentença. Dentro desse tribunal, no julgamento, prestaram depoimento o irmão de Abinael, o Ali, a noiva, Kelly, também o gerente e o dono da empresa onde Abinael e Erickson trabalhavam, além da pessoa que havia comprado o celular roubado de Abinael. Mesmo assim, várias horas depois, essa sentença saiu. 3 dos réus foram condenados a 20 anos e 9 meses e um dos réus foi condenado a 2 anos. Daqui a pouco a gente vai detalhar na matéria da Maria Maciel, mas outro ponto que a gente reforça foi o protesto, um julgamento que foi marcado por protesto de familiares do lado de fora, principalmente porque eles não conseguiram ter acesso ao fórum da terceira vara de Rio Largo, onde aconteceu o julgamento. Além do protesto por causa da não entrada dos familiares, teve agora esse protesto por conta da sentença que foi colocada e os familiares não receberam muito bem. Sobre essa sentença, quem detalhou foi a Maria Maciel e a gente vai acompanhar agora na matéria dela. Foi um longo julgamento que começou aí por volta das 11 horas da manhã e terminou já entrando à madrugada por volta de 3, 4 horas da manhã. Os 4 acusados da morte de Abinael Ramos foram condenados em decisão da juíza Eliane Machado, da terceira vara criminal de Rio Largo. Bom, a condenação ficou sendo a seguinte: o Erickson Dowell da Silva Mendonça, que é apontado como mandante do crime, foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, dano qualificado e ocultação de cadáver, com pena acumulada em 20 anos e 9 meses. Como estava preso desde junho de 2016, ele vai cumprir agora 15 anos, 4 meses e 25 dias em regime fechado. Os outros 2, Davidson Bulhões da Rosa Santos e Jalves Ferreira da Silva, também foram condenados pelos mesmos crimes e também com a mesma pena. Já o acusado Jonatas Barbosa de Oliveira foi condenado pelo crime de ocultação de cadáver. E como ele cumpre uma prisão preventiva já há 5 anos, a juíza então determinou a soltura imediata. Então essa foi a condenação desses 4 acusados de matar Abinael Ramos, isso no ano de 2016. Apesar da condenação, familiares não ficaram satisfeitos com essa sentença. Vamos ouvir o que disse o irmão do Abinael, o Alei Santana. A princípio, estávamos bem apreensivos com relação a esse julgamento, porque já era esperado há mais de 5 anos e a gente estava esperando que fosse uma pena maior do que foi dada para eles. 20 anos, né? Você vai cumprir 2/5, dá mais ou menos uns 8 anos, já cumpriram 5, com 2, 3 anos vão estar na rua. O sentimento que a gente tem hoje é de frustração, de tristeza. É como se você tivesse ido para o enterro tivesse saindo de um enterro. O sentimento que eu tive ontem, né? Particularmente eu tive ontem. O sentimento como se eu estivesse saindo de um enterro de alguém muito próximo. Cansaço. Ficamos de 8h30, 9 horas da manhã até 3h30, 4 horas da manhã do outro dia para ter um resultado desse. Tão triste. Vamos ver com o advogado para recorrer, porque a gente acha que não foi tão justo com o caso, com a situação. Não entrou, se não me engano, homicídio e também porte de armas e deixa eu me lembrar outro.
Se eu não me engano, também não entrou associação criminosa, né, que seria a formação de quadrilha também, que seria mais alguns agravantes para que a pena fosse aumentada. É isso, o sentimento que a gente hoje é de tristeza e frustração por esperar tanto tempo e não ter sido da forma que a gente pensou que fosse. Eu pensei que ia estar com o meu coração mais leve, mais tranquilo, mas o peso ainda continua o mesmo. A sensação ontem foi infelizmente, de muita tristeza. Do centro de Maceió, Maria Maciel. Hoje à tarde, o Ministério Público de Alagoas confirmou que a promotora de justiça, Ana Cecília Dantas, já entrou em contato com a promotoria de Rio Largo para recorrer da decisão da Justiça. Edson Moura, eu volto para você. Pois é, Neto, é bom lembrar que foi o júri popular, mas assim, nem sempre, né, a decisão que acontece no júri, né, ela pode agradar todas as partes. No caso do Ministério Público, que ofereceu a denúncia, né, ele não se sentiu, satisfeito, não ficou satisfeito com o resultado dessa sentença, inclusive para os 4 envolvidos, né? Um deles, né, Neto, a Maria falou no VT, inclusive, na matéria, que ele já teria cumprido 5 anos de prisão preventiva. E a pena dele, porque ocultou o corpo de Abinael, foi de pouco mais de 2 anos. Então, assim, ele já teria cumprido e saiu solto hoje, na madrugada de hoje, né, desse julgamento. Então, assim, realmente, para a família fica pesado, fica essa sensação de que a justiça, de fato, não ocorreu, né? Pois é, o nome dele é Jonatas Barbosa de Oliveira, que foi condenado apenas por ocultação de cadáver. Desde o início, desde o anúncio da sentença, que a família vem se posicionando também nas redes sociais para falar da indignação diante de toda a repercussão do caso e como as investigações mostraram e detalharam que, segundo o Ministério Público, Erickson teria arquitetado todo o crime com a participação deles. A família ainda esperava que a condenação fosse um pouco maior. A gente aguarda, então, já que o Ministério Público deve entrar em contato com a promotoria de Rio Largo para dar andamento a essa, então, tentativa de rever essa pena. Pois é, e tem agora todos os trâmites, né, que a gente vai aguardar, realmente os processos judiciais, enfim. Mas é o que eu repeti ontem na situação do caso da deputada Ceci Cunha, né? Fica a sensação de impunidade, né? No caso da Ceci foi porque o Talvani Albuquerque, né, o mandante do crime, ele foi solto, né? Teve a progressão da pena, na verdade não foi solto, ele foi para o regime aberto, né? Continua cumprindo a pena, mas em casa, né? Não fica mais no sistema prisional. E a mudança só ocorre, né, Neto, exatamente com uma mudança na legislação, uma mudança que venha realmente de Brasília, e cabe a nós, que achamos que a justiça não é feita em vários casos aqui, cobrar dos nossos deputados, dos nossos senadores, que façam algo, que mudem algo exatamente na legislação brasileira, e isso tem que vir de Brasília. Ano que vem é ano eleitoral, e aí de repente a gente pensa um pouquinho melhor e de repente pode escolher um pouco melhor, né, congressistas, né, deputados, senadores que tenham algum comprometimento, por exemplo, em mudar essa situação. Senão a gente vai continuar vendo casos onde a justiça, por mais que de fato seja feita, né, não seja sentida pela população, né, Neto? Pois é, e os processos judiciais geralmente são tão longos, demoram tanto, e quando envolvem crimes como esse, de alta repercussão, a família esperou por tantos anos o tribunal do júri, sem imaginar que após o tribunal, após o julgamento, outros passos pudessem ser dados, e o que pode significar mais demora, infelizmente, para esse sentimento de justiça que a família tem. Moura.